Então, pessoal, bem-vindos ao canal Engenhando Ciência. Eu sou o professor Rafael Nogueira e a gente vai trabalhar agora leis de Newton, né? Eu escolhi essa questão porque ela tem um certo nível de dificuldade. Muitos alunos perguntam como resolver uma questão dessa. Então, eu optei por fazer essa questão para vocês aqui no canal, ok? Então, observe essa situação. Você tem duas massas que elas estão conectadas por uma corda e essa corda passa por uma polia, ok? A primeira pergunta que você tem que fazer: esse sistema está acelerando ou não? Não tem como você saber só olhando a questão. Ele tem que te dar informações, né? Então, vamos considerar que ele tenha uma certa aceleração constante. Ou seja, o sistema está no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos fazer essa consideração. Tem aceleração. A aceleração ela vai ser para o lado direito. Então a aceleração vai ser nessa direção. O que temos de força atuando aqui? Para deixar mais interessante, vamos considerar que não é uma superfície 100% plana. Ela tem rugosidade. Quando é uma superfície tem rugosidade, o que é que você tem que lembrar? Né? Tudo que tem rugosidade tem força de atrito. Né? Nós temos atrito atuando entre o objeto e entre a superfície. Pessoal, a força de atrito é uma força de resistência. O que é isso? Ela se opõe ao movimento. Então, força de atrito, como é que você calcula? O μ, que é uma constante que depende da rugosidade, isso aqui tem que ser dado na questão. Então, bora considerar que a rugosidade seja de 0,25, que é um valor comum em questões de vestibular, em questões de prova, né? Força de atrito é o μ vezes a normal, pessoal. O que é essa normal? Essa normal é a força de contato entre a superfície e entre o objeto, ok? Então nós temos essas informações. Força de atrito, ela vai atuar nessa direção. Por quê? Porque é uma força que atua contra o movimento. O movimento está nessa direção aqui, ó, da esquerda para a direita, está subindo. Esse bloco de 2M está puxando esse bloco M. Ok, nós temos um plano inclinado, certo? Ele tem um certo peso. O que é peso, pessoal? Peso é massa vezes gravidade, aceleração da gravidade, né? O que acontece aqui, pessoal? Esse peso ele pode ser decomposto em duas direções. Para cá podemos chamar de Px e para cá podemos chamar de Py. Usando semelhança de triângulos ou teorema de retas paralelas, né, na matemática básica, você vai perceber que aqui também tem um ângulo de 30 graus, né? Ou seja, essa força peso ela pode ser decomposta tanto nesse eixo como nesse eixo aqui. Para cá, pessoal, vai ser o que? Você tem aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, aqui é cosseno, né? Você usando cosseno, você vai perceber que PY vai ser o peso, que é a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Então, tem a primeira equação aqui. A segunda equação, se para cá é cosseno, aqui vai ser seno, né? Você tem essa reta aqui, que ela é paralela a essa outra reta, então ela tem o mesmo valor. Então, Px vai ser peso vezes seno de 30 graus. O que mais nós temos aqui, pessoal, de força atuando? Aqui nós temos o peso da massa 2, que vai ser 2m vezes gravidade, não é isso? E aqui eu tenho a tração da corda. O que é que você vai fazer agora?
Aqui, pessoal, você vai fazer agora o somatório de forças. Como é que você analisa as forças? O objeto M. Então, eu estou aqui no objeto M. O que temos de forças atuando em M? Vou colocar até na mesma direção para vocês entenderem melhor. O que é que tem de força atuando em M? Força de atrito, peso X para a esquerda e para a direita, tração. Tem mais alguma força atuando? Tem sim. Para cá PY e para cá a normal. Essas forças são iguais, por quê? Porque o objeto ele nem sobe nem desce. Então, a nossa força normal é igual ao nosso PY. Por que que isso é importante? Como é que se calcula a força de atrito? Normal vezes o nosso coeficiente, né? Se a nossa normal é igual ao nosso PY, então nós temos como calcular o nosso PY. Sendo, aliás, a força de atrito, sendo que o nosso PY vai ser o quê? Peso vezes cosseno de 30. Ok, pessoal, então como é que fica essa equação? Segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes a aceleração. Então vou fazer a força resultante nesse objeto. Quem é a força que está ganhando? A força que está puxando o objeto para cima. Então aqui nós temos tração menos Px menos força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ok? Tração não sabemos, está uma questão literal, né? Px, nós já calculamos que vai ser o quê? P vezes seno, né? Então você coloca aqui P vezes seno. Força de atrito, coeficiente, vezes a normal. Quem vai ser a normal? Não é PY? Não se anula? Então, P vezes cosseno de 30 é igual a massa vezes a aceleração. Nós temos a primeira equação da questão, né? E como é que você chega na segunda equação? Mais fácil ainda, pessoal. Deixa eu puxar aqui a folha aqui um pouquinho. Vamos lá para o objeto 2M. Então, você observando o objeto 2M, o que nós temos aqui? Para cima, tração, para baixo, o peso. Como o sistema está acelerando para baixo, segundo a lei de Newton, peso de 2m menos tração é massa vezes aceleração. Logo, o peso vai ser a massa, que seria 2m, né? Vezes gravidade menos tração igual ma. Ok? Então, nós temos de equações as seguintes valores, né? Vou colocar aqui. T menos P seno de 30 menos 1μ vezes o P cosseno de 30 igual a massa vezes a aceleração. E a nossa segunda equação, 2mg menos tração igual ma. Pessoal, aqui nós temos duas incógnitas, né? Quem é tração, quem é aceleração, ok? Se você fizer a soma aqui das equações, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Tração vai embora com tração. Estou somando as duas equações. Vai ficar o que agora? Né? 2mg menos P seno de 30 menos 1μ vezes o P cosseno de 30. Nós temos aqui duas massas, vai ficar como? Soma dá quanto? Dá justamente 3m. Não é isso? Ok, então eu tenho isso daqui.
Aí eu pergunto para vocês, dá para resolver essa questão? Vamos lá, vamos continuar a resolver aqui, ó. 2mg, o que é peso? Massa vezes gravidade, seno de 30, menos mi. O que é peso? Massa vezes gravidade, cosseno de 30, 3m. O que é que dá para fazer aqui? Calcular o valor da aceleração, não é isso? Se fosse perguntar o valor da aceleração, podemos reduzir mais essa equação? E aí? Sim ou não? O que é que vocês acham? Aqui foi dado o valor, né? 2mg menos mg, seno de 30 graus, menos o mi é 0,25, mg cosseno de 30, igual a 3m. Perceba, pessoal, se você observar aqui a nossa questão, que todas as parcelas têm massa. Então você pode dividir todo mundo por m. Reduzindo todo mundo por m, vai ficar o quê? 2 vezes a gravidade, menos gravidade seno de 30, menos 0,25 gravidade, é isso? Cosseno de 30, corta aqui, fica 3a, né? Então, pessoal, dá para resolver? Dá para resolver, né? Considerando a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, o que é que você tem que fazer agora? 2 vezes 10 menos 10 vezes seno de 30. Você vai na calculadorazinha científica ou por tabela, pega o seno de 30 menos 0,25 vezes 10 vezes cosseno de 30, não é isso? Igual a A. Quer que eu faça com 3? Você pega o 3 e passa dividindo. Qual vai ser o valor da aceleração, pessoal? Tá aqui a equação para vocês, vou deixar ela bem centralizada. Pausem o vídeo e deixem a resposta aí nos comentários, ok? Quem gostou do vídeo dá like, qualquer dúvida, pergunta que a gente vai se ajudando. Um abraço e até a próxima.